A madrugada tinha algo estranho, como se o silêncio carregasse um aviso que eu não conseguia entender. Acordei com o coração acelerado, aquele tipo de pressentimento que nenhuma mãe ignora. Caminhei pelo corredor escuro, sentindo o piso gelado sob os pés, e uma luz suave escapava pela porta entreaberta do quarto dos meus gêmeos. Eles sempre dormiam tranquilos, mas naquela noite, algo dentro de mim dizia que não estava tudo bem. Quando empurrei a porta, a primeira coisa que vi foi o berço do meu filho mais quietinho, Miguel. Ele estava lá, encolhidinho, respirando devagar. Parecia anjo dormindo. Suspirei aliviada. Mas ao virar o rosto para o outro lado do quarto, senti meu sangue congelar. O berço do Lucas, sempre tão bagunçado, com cobertor torto e brinquedinho no canto, estava vazio. Vazio como se nunca tivesse sido ocupado. O travesseirinho estava liso, o cobertor dobrado, nada fora do lugar. Meu grito rasgou o silêncio da casa. Corri até o berço, toquei o colchão. Frio. Frio como a madrugada lá fora. Aquilo não era a obra de uma criança que tinha caído. Não era descuido. Era ausência. Era sequestro. Era a pior dor que uma mãe pode sentir. Procurar onde antes havia vida e encontrar nada. Então notei algo ainda mais assustador. As câmeras do quarto, aquelas que eu mesma pedi para instalar, estavam apagadas. Sem luz vermelha, sem gravação, sem registro. Fui correndo verificar as do corredor, as da sala, as da entrada. Todas desligadas na mesma madrugada. Todas ao mesmo tempo. Meu coração entendeu antes de minha mente aceitar. Isso não foi acidente, não foi falha, foi alguém. E essa pessoa sabia exatamente o que estava fazendo. A polícia chegou antes do sol nascer e eu ainda estava com Lucas no colo, tentando acalmar um choro que não era dele, era meu. Enquanto os agentes entravam pela porta principal, a mansão parecia menor, sufocante, como se cada parede guardasse o segredo que eu não conseguia decifrar. O delegado perguntou se alguém de fora tinha acesso à casa, mas como explicar que o que mais me assustava era a possibilidade de ter sido alguém de dentro? Meu marido, Caio, tentava manter a firmeza, mas o tremor nas mãos o entregava. Ele repetia que tudo ficaria bem, que a polícia encontraria Miguel, mas em seus olhos eu via outra coisa: culpa, medo, inquietação. Ele saiu na noite anterior para resolver algo na fazenda da família e desde então não parecia mais o mesmo. Quando perguntei se havia recebido alguma ameaça, ele desviou o olhar. Meu coração quase não suportou o que esse desvio significava. Os investigadores analisaram o sistema de segurança e confirmaram o que eu já sabia no fundo da alma. Alguém desligou as câmeras manualmente. Não foi falha técnica, não foi acaso. Foi um ato preciso. E quem fez isso sabia exatamente o que estava buscando. Eles perguntaram sobre funcionários, parentes, vizinhos, e com cada nome que eu dizia, meu peito apertava. A ideia de que alguém próximo poderia ter tocado no meu bebê me destruía por dentro. Naquela manhã, enquanto segurava Lucas contra meu peito, eu abri minha Bíblia e li um versículo que encontrei sem procurar. Nenhuma verdade ficará escondida para sempre. Senti Deus me dizendo para não desistir, mesmo que cada segundo parecesse um golpe. E naquele momento, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu não descansaria enquanto não trouxesse Miguel de volta para os meus braços. Antes de continuar a história, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo. Seu apoio mantém histórias de fé e esperança vivas. Eu só não imaginava que para recuperar meu filho, eu teria que enfrentar verdades muito mais duras do que imaginava, verdades que estavam dentro da minha própria casa. Os investigadores passaram horas dentro da mansão, mas as perguntas deles eram pequenas demais diante do tamanho da minha dor. Eu caminhava de um lado para o outro, abraçando Lucas, tentando me convencer de que meu outro filho ainda respirava em algum lugar. A governanta, Dona Zuleide, me observava da cozinha, inquieta. Ela era como família, mas naquela manhã havia algo estranho em seu olhar.
algo que ela tentava esconder por trás de palavras suaves e mãos trêmulas. Quando a polícia saiu, a casa ficou ainda mais silenciosa. A ausência de Miguel ecoava em cada canto. Sentei no chão do quarto dos gêmeos, entre os dois berços. Toquei a grade vazia como se pudesse sentir um pouco dele ali. Não havia bagunça, não havia sinal de luta. Tudo estava arrumado demais, perfeito demais. E isso tornava tudo mais aterrorizante. Quem leva um bebê sem deixar rastros? Sem ruído? Sem emoção? Caio entrou no quarto devagar, como se tivesse medo de me tocar. Ele me olhou por longos segundos antes de finalmente dizer: "Nós vamos encontrar o nosso filho." Mas sua voz não tinha firmeza. Tinha peso, culpa, segredos. O tipo de voz de quem viu mais do que deveria ter visto. Eu o observei com atenção. Cada gesto, cada respiração. Ele evitava olhar o berço vazio. E isso dizia muito. Wilson, o chefe da segurança da fazenda, chegou sem ser chamado. Caio o havia trazido para ajudar. Ele era rígido, observador e sabia muito mais sobre sistemas de segurança do que eu imaginava. Quando analisou as câmeras, disse uma frase que travou minha respiração. Isso aqui não foi desligado por amador. Ele olhou diretamente para Caio. Meu coração vibrou num alerta silencioso. Enquanto o Wilson seguia pela casa, reparei em algo que os policiais haviam ignorado. Uma marca leve no chão perto da saída lateral. Não era pegada, era arrasto. Como se alguém tivesse carregado algo embrulhado. Algo pequeno. Algo do tamanho de um bebê. Corri para chamar o delegado, mas Caio entrou na minha frente cobrindo a marca com o pé. "Isso não é nada", ele disse rápido demais. Meu estômago revirou. Zuleide apareceu atrás de nós, segurando um pano de prato contra o rosto. "Dona Helena, a senhora precisa descansar." Mas seu olhar fugia do meu o tempo todo. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o copo que segurava. Ela não era assim. Nunca foi assim. Algo nela tinha quebrado, e talvez ela soubesse mais do que deixava transparecer. À tarde, sentei-me com Lucas no colo e tentei acalmá-lo, mas era como se ele sentisse a falta do irmão. Ele chorava diferente, sem descansar, sem pausa. Abracei-o forte, prometendo que não iria deixar o medo dominar a nossa casa. Foi quando percebi algo atrás do bercinho de Miguel. Um fio fino, preto, quase invisível, cortado de forma precisa. Um fio que pertencia ao sistema de segurança interno. A pessoa que levou meu filho sabia exatamente onde tocar. Decidi agir por conta própria. Fui até o escritório e peguei a caixa de arquivos de Caio, onde ele guardava contratos, contas da fazenda e documentos pessoais. Encontrei uma pasta que não deveria estar ali. Inspeção. Sistema de segurança. Dentro dela, havia uma lista de nomes de funcionários temporários contratados para instalar sensores 2 meses antes. E um nome me chamou a atenção. Jonas Duarte. O mesmo técnico que sumiu dias antes. No fundo da pasta, encontrei uma segunda página. Um orçamento rejeitado para reforçar a segurança perto dos quartos. Rejeitado por Caio. Eu não entendia. Ele sempre foi protetor com as crianças. Por que não reforçou a área mais importante da casa? Isso só aumentava o buraco dentro de mim. Fechei a pasta devagar e encarei a janela. O sol estava se pondo. E junto com ele minha esperança de que tudo fosse apenas um engano. Naquela noite ajoelhei ao lado do berço vazio e pedi a Deus uma direção. Não queria respostas fáceis. Queria verdade. Queria força. Queria meu filho. E foi enquanto eu chorava baixinho, com a mão sobre o colchão frio, que percebi um pequeno detalhe que me fez estremecer. Alguém havia movido o travesseirinho de Miguel depois do desaparecimento. Alguém esteve naquele quarto, depois que a polícia saiu. O travesseirinho deslocado não deixava minha mente descansar. Alguém havia voltado ao quarto depois do sumiço de Miguel. Passei a mão pelo tecido, tentando entender se tinha algum cheiro, algum fio, qualquer pista. Era como se algo dentro do quarto gritasse, mas eu ainda não soubesse traduzir.
O medo se misturava com uma fé involuntária, aquela que surge quando não há mais nada para segurar. Eu repetia em silêncio: Deus, me mostra o que eu não estou vendo. E pela primeira vez, senti que ele me ouviu. Chamei Wilson para ver o travesseiro. Ele franziu a testa e disse algo que me deixou alerta. Isso foi mexido por alguém com luvas. Não tem marca de mão. Meu coração apertou. A imagem das câmeras desligadas voltou à minha mente. Quem desligou também voltou depois. Para quê? Para garantir alguma coisa? Esconder algo? Ou deixar um recado? Nada encaixava. Mas, ao mesmo tempo, tudo parecia apontar para dentro da casa. Zuleide apareceu na porta, com olhos vermelhos, como se tivesse chorado escondido. A senhora precisa comer. Não pode desmaiar, ela murmurou. Seu tom era doce, mas havia uma inquietação que ela não conseguia disfarçar. Quando mencionei o travesseiro, ela se benzeu rapidamente, e isso me deu arrepios. Era um gesto de quem sabe que algo ruim aconteceu, ou está prestes a acontecer. Ela evitou olhar o berço vazio, como se aquilo a ferisse mais do que deveria. E eu comecei pela primeira vez a enxergá-la sob uma nova luz. Mais tarde, sentei no chão da sala com Lucas adormecido no colo. A estrutura da casa parecia ranja ao meu redor, como se tudo ali tivesse vida própria. Foi então que ouvi um barulho vindo da lavanderia, uma espécie de tilintar metálico. Levantei com cuidado e fui até lá. Quando abri a porta, encontrei uma pequena aliança infantil caída no piso. Era de Miguel. Ele a ganhara da minha mãe no dia do batizado. Mas por que estava ali? Ele não andava. Não tinha como ter ido até aquele lugar. E o objeto estava limpo, como se tivesse sido colocado ali propositalmente. Levei a aliança até o quarto e a coloquei sobre a cômoda, tentando juntar tudo mentalmente. E então percebi algo que ninguém tinha visto. Havia uma marca de terra seca na parte externa da porta da lavanderia. Terra escura, típica do fundo da propriedade, onde quase ninguém ia. Um lugar isolado. Um lugar onde alguém poderia entrar ou sair sem ser visto. Não contei para Caio naquele momento. Não confiava nele o suficiente para dividir cada pista. Ao anoitecer, sentei na varanda com uma manta sobre as pernas e tentei respirar fundo. O vento frio do interior me trazia lembranças de quando a vida era simples, antes da fazenda se tornar palco de negócios, disputas e ameaças veladas que eu fingia não ver. Pensei em Miguel e senti um aperto que me sufocou. Meu Deus, guarda ele! Onde quer que esteja, abraça meu filho. As lágrimas caíram sem som. Não era desespero, era entrega. Quando voltei para dentro, encontrei Caio no escritório, de costas para mim, falando baixo ao telefone. Ele desligou rápido quando percebeu minha presença. O rosto dele estava pálido, tenso. Você está suspeitando de mim? Ele perguntou sem rodeios. Eu engoli seco. Quero meu filho, só isso. Ele desviou os olhos. Um gesto simples, mas revelador. Era como se cada palavra que ele não dizia gritasse ainda mais alto. Decidi confrontá-lo. Por que você não reforçou a segurança perto do quarto? Ele congelou. Porque... Respirou fundo. Porque achei que não fosse necessário. Era mentira. Eu sabia. Ele sabia que eu sabia. O silêncio entre nós ficou pesado. Antes de subir para colocar Lucas no berço, passei novamente pela saída lateral. A marca no chão ainda estava ali. Mas ao lado dela, agora havia outra coisa. Uma imitação de pegada infantil desenhada na poeira, mas maior do que o pé de Miguel. Era como se alguém estivesse zombando da investigação. Ou tentando confundir. Naquela madrugada, deitei na cama e fiquei observando a luz azul fraca que iluminava o teto. O sono não vinha. A mente não parava. E no momento em que fechei os olhos por alguns segundos, ouvi, bem baixinho, um choro distante. Não vinha de Lucas. Não vinha do andar de cima, era como se viesse lá do fundo da propriedade. Meu coração quase parou. O choro distante me fez saltar da cama com um impulso que não parecia humano. Segurei o corrimão da escada para não cair, mas meu corpo inteiro tremia. Era Miguel?
Ou era apenas minha mente cansada misturando esperança e desespero? Não importava. Se havia a mínima chance, eu precisava ouvir de novo. Fiquei parada no corredor, prendendo a respiração, esperando o som retornar. Nada. Apenas o silêncio que cortava a alma. Desci com cuidado, tentando não fazer barulho, como se eu fosse a intrusa dentro da minha própria casa. Passei pela sala, pela cozinha, até chegar à porta que dava para o fundo da propriedade. Abri devagar. O vento frio da madrugada entrou com força, fazendo meus olhos lacrimejarem. A noite estava escura, mas havia algo no ar, como se eu estivesse sendo observada. Caminhei alguns passos para fora e parei. Silêncio absoluto. E ainda assim meu coração insistia. Algo lá fora estava chamando por mim. Voltei para dentro, mas antes de fechar a porta, vi novamente a marca de terra perto da lavanderia. Parecia mais fresca. Como se alguém tivesse passado ali há pouco. Abaixei e toquei na terra com as pontas dos dedos, ainda úmida. O terror subiu pela minha espinha. Se havia alguém entrando e saindo daquela casa à noite, essa pessoa conhecia cada canto, cada falha, cada brecha. No dia seguinte, decidi seguir a trilha sozinha. Não contei para Caio nem para a polícia. Sabia que, se alguém da casa estivesse envolvido, contar poderia colocar Miguel em ainda mais perigo. Caminhei até o fundo da fazenda, onde a mata começava. A vegetação era alta, densa, e poucos tinham coragem de andar por ali. A terra escura deixava marcas claras, e foi assim que encontrei algo que gelou meu sangue. Um pedacinho de manta azul. A manta que Miguel usava sempre, a favorita dele. Peguei o pedaço com cuidado, sem acreditar no que via. Continuei andando, mesmo com as pernas tremendo. Repetia em voz baixa: Senhor, me guia, me mostra o que é verdade. De repente ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, o coração quase explodindo. Era Wilson. Ele me encarava com a expressão dura, mas havia preocupação verdadeira em seus olhos. A senhora não devia estar aqui. É perigoso. Mostrei a ele o pedaço de manta. Ele respirou fundo. Isso estava na mata. Miguel passou por aqui. Voltamos juntos, mas antes de sair da trilha, Wilson percebeu algo que eu não tinha notado. Marcas no chão formavam um rastro irregular, como se quem carregava Miguel estivesse com pressa ou dificuldade, ou como se estivesse se escondendo. Seguimos as marcas por alguns metros, até elas desaparecerem perto de uma cerca velha que dava acesso ao terreno do vizinho. Um homem recluso, que mal falava com alguém. Mas eu tinha certeza. Miguel tinha estado ali. Quando voltamos para casa, encontrei Caio sentado na mesa, com a cabeça entre as mãos. Ele levantou rapidamente ao nos ver entrar, como se tivesse medo do que poderíamos ter descoberto. Onde vocês estavam? Ele perguntou com um tom mais alto que o normal. Respondi com frieza. Procurando nosso filho. Ele tentou me abraçar, mas dei um passo para trás. Pela primeira vez ele entendeu que eu não confiava mais nele. E isso o feriu profundamente. Durante a tarde sentei com Zuleide na cozinha. Ela parecia cansada, exausta, como se carregasse um peso que não era dela. Dona Helena... Ela hesitou. Tem coisa acontecendo nessa casa que a senhora não sabe. Meu coração quase saltou pela boca. O que você quer dizer? Mas antes que ela pudesse continuar, Caio entrou. Zuleide se calou imediatamente e abaixou a cabeça. Aquele silêncio dizia mais do que qualquer palavra. No fim da noite, enquanto tentava fazer Lucas dormir, ouvi novamente o som. Não era choro. Era como um arranhar. Um toque leve, repetido. Vinha da parte de baixo da casa. Coloquei Lucas no berço e desci devagar, com o coração martelando. Passei pela sala, pela cozinha e parei diante da porta do porão. Uma porta que ninguém usava há meses. O som vinha dali. Segurei a maçaneta com mãos trêmulas. Respirei fundo. Abri a porta. O que eu vi não era Miguel, mas era algo que mudava completamente tudo o que eu achava que sabia. A lâmpada do porão piscava, lançando sombras tortas nas paredes de cimento.
O ar era úmido, frio e trazia um cheiro de poeira antiga misturado com algo indefinível. Quando desci os primeiros degraus, meu coração acelerou tanto que parecia ecoar no espaço silencioso. O som que eu ouvira minutos antes havia cessado, como se a própria escuridão tivesse engolido o barulho. Eu me sentia observada, mas não sabia de onde vinha aquela presença. Quando alcancei o chão do porão, notei uma caixa de madeira aberta no canto. Dentro dela havia roupas antigas, brinquedos guardados, objetos que pertenciam à família de Caio. Mas o que realmente chamou minha atenção foi algo encostado na parede. Um carrinho de bebê antigo, pequeno demais para Lucas ou Miguel. Era de uma outra época. A poeira que cobria a superfície denunciava que aquilo não era mexido havia anos. Mesmo assim, havia uma manta dobrada dentro dele. Uma manta infantil, azul, igual a de Miguel. Meu corpo inteiro gelou. Como aquela manta tinha ido parar ali? Eu a peguei com mãos trêmulas, mas quando abri, percebi que era apenas parecida. Não era a mesma. O alívio durou somente alguns segundos, porque atrás do carrinho, meio escondida, havia uma fotografia antiga, dobrada no meio. Era a imagem de um bebê muito parecido com meus gêmeos, mas o rosto da mulher que segurava a criança me fez perder o ar. Era a mãe de Caio, morta há mais de 10 anos. E ao lado, um homem que eu nunca tinha visto. Subi as escadas correndo, apertando a foto contra o peito. Quando cheguei à cozinha, Caio estava sentado à mesa, como se me esperasse. O rosto dele perdeu toda a cor quando viu o que eu segurava. "Onde você achou isso?" Ele perguntou, com a voz mais baixa que já ouvi. "No porão." "Quem é esse bebê?" Perguntei. Ele passou as mãos no rosto e respirou fundo, como se carregasse um peso que evitou por anos. "Esse bebê é meu irmão." Meu mundo girou. Ele explicou que antes dele nascer, sua mãe engravidou de gêmeos, mas apenas Caio sobreviveu. O outro bebê teria morrido durante o parto. Pelo menos, essa era a história que o pai dele contava. A mãe nunca aceitou. Sempre acreditou que o bebê havia sido levado, escondido, adotado ilegalmente. A família tratava isso como delírio, mas ela falava disso até o dia de sua morte. Meu pai destruiu essas lembranças. Caio disse com lágrimas nos olhos. E me proibiu de tocar nesse assunto. Eu sentia meus joelhos fraquejarem. "E por que isso importa agora?" Ele demorou para responder. "Porque meu pai voltou a procurar essas memórias antes de morrer. E se alguém da antiga equipe dele descobriu, podem ter visto em Miguel uma chance de fazer justiça." A teoria era absurda e assustadora. Quem sequestraria um bebê para cumprir um acerto de décadas? Minha cabeça latejava. "Caio, você sabe quem poderia ter feito isso?" Ele hesitou, olhou para a porta fechada, como se temesse que alguém ouvisse. "Existe um nome, alguém que trabalhou com meu pai naquela época, um homem chamado Raul. Ele desapareceu da cidade quando minha mãe morreu, mas recentemente..." Caio respirou fundo. Ele voltou. Meu coração entrou em alerta. "E você não me contou?" "Eu não queria te assustar." A raiva tomou conta de mim. "Meu filho está nas mãos de alguém que você conhece e você não me contou?" O barulho de algo caindo no corredor interrompeu nossa discussão. Corremos até lá. A porta do quarto de hóspedes estava aberta. Zuleide estava lá dentro, ajoelhada, mexendo em algo dentro de uma mala. Quando percebeu que estávamos olhando, ela tentou fechar rápido, mas Caio puxou a mala de suas mãos. Dentro dela havia roupas infantis, mamadeiras, uma chupeta azul e um sapatinho igual ao que Miguel usava. Zuleide começou a chorar desesperadamente. "Eu não fiz nada. Eu só estava escondendo porque eles me obrigaram." Meu sangue gelou. "Quem obrigou você, Zuleide?" Ela levantou os olhos, vermelhos, trêmulos. "O homem que voltou para cumprir o que dizia ser uma dívida antiga. Ele quer um dos gêmeos, porque diz que um deles pertence a ele." Meu mundo desabou, mas o mistério ainda não estava completo.
As palavras de Zuleide ficaram ecoando dentro de mim como um trovão que não cessava. Ele quer um dos gêmeos, porque diz que um deles pertence a ele. Era absurdo, cruel, impossível. Mas, ao mesmo tempo, tudo o que vinha acontecendo apontava para algo que ultrapassava o lógico. Eu senti minhas pernas fraquejarem e precisei me apoiar na parede. Quem é esse homem? Perguntei, a voz quase saindo sem som. Zuleide respirou fundo, soluçando. Ele disse se chamar Raul, o mesmo nome que Caio tinha mencionado na noite anterior. O olhar de Caio se transformou. A ficha dele caiu com violência. Raul? Não pode ser. Ele desapareceu há mais de 20 anos, mas estava ali. De alguma forma, ele estava por trás de tudo. E isso explicava por que ninguém invadiu a casa, porque as câmeras foram desligadas sem marcas, porque havia alguém circulando pela fazenda sem ser visto. Ele conhecia tudo. Conhecia a família. Conhecia a história oculta. A revelação veio quando Zuleide, tremendo, finalmente contou a parte mais importante. Ele me disse que não veio pegar seu filho. Ele veio buscar o dele. Minha respiração falhou. Olhei para Caio. Como assim, o dele? Ela fechou os olhos, chorando. Ele disse que um dos gêmeos era sangue dele. Que essa família escondeu isso por anos. Caio ficou rígido. Isso é mentira! Ele está tentando te manipular! Mas a dor no rosto dele dizia outra coisa. Havia algo que ele sempre suspeitou, mas nunca teve coragem de perguntar ao próprio pai. A história do irmão gêmeo desconhecido, a criança supostamente morta, o desaparecimento de Raul. Tudo voltava com força. E então, como num estalo, eu entendi. Raul acreditava que Miguel era descendente direto do bebê que sua mãe havia perdido. Como se o sangue da família tivesse seguido uma linha paralela e chegado a nós. Ele acreditava que Miguel pertencia ao legado que nunca teve. Zuleide continuou. Ele disse que ficaria tudo bem se ninguém tentasse impedir, e que devolveria a criança quando provasse o que precisava provar. Meu coração se partiu. Raul não queria vingança, queria reparação, um tipo distorcido de justiça. Mas estava machucando meu filho no processo. Foi então que Lucas começou a chorar no quarto ao lado. Um choro tão alto, tão aflito, que parecia sentir tudo o que estava acontecendo. Eu o abracei forte, respirando fundo. Eu vou trazer o irmão dele de volta, murmurei com determinação. E naquele instante, senti uma paz diferente me envolver. Como se Deus me dissesse, vai, eu estou com você. Com a localização que Zuleide revelou, um galpão abandonado na divisa da fazenda, corremos para lá. A noite estava fechada, sem lua. Wilson foi conosco. Caio dirigia com mãos trêmulas, tentando manter o controle. Eu orava sem parar, sentindo que cada palavra me empurrava para frente. Quando chegamos ao galpão, a porta estava entreaberta. Meu coração quase saiu pela boca. Entramos devagar. O cheiro de mofo e poeira era forte. E então ouvimos um choro fraco, pequeno, o choro de um bebê. Corri antes que Caio pudesse me segurar. O som vinha do fundo, perto de uma pilha de caixas antigas. E quando me aproximei, vi Miguel deitado dentro de uma cesta improvisada, embrulhado em uma manta azul. Meus joelhos cederam. Peguei meu filho nos braços, sentindo o calorzinho dele contra meu peito. Ele estava vivo. Ele estava ali. Meu mundo voltou ao eixo. Foi então que uma figura surgiu na penumbra. Raul, um homem de olhar cansado, barba grisalha, porte curvado pela vida. Eu não queria machucar. Ele disse com a voz rouca. Eu só precisava provar que a verdade não morre. Sua sogra tentou me avisar. Ela sabia que tiraram meu filho de mim, que levaram meu sangue. Os olhos dele encheram de lágrimas. Eu achei que Miguel era meu neto. Caio deu um passo à frente. A história que meu pai contou era mentira? Raul assentiu lentamente. A criança não morreu. Foi retirada da sua mãe e entregue a outra família. Seu pai temia escândalos, e eu perdi tudo naquele dia. A dor daquele homem era real, mas minha proteção como mãe era maior. Miguel não é seu neto, eu disse firme. Mas ele é uma criança inocente, criada para ser amada.
Nada do passado justifica tirar ele de mim. Raul chorou. Eu só queria a verdade. Wilson chamou a polícia. Raul não resistiu. Saiu em silêncio, como alguém que finalmente entendeu que estava lutando contra o vento. Eu apertei Miguel contra mim e senti que, apesar do caos, Deus havia permitido que a verdade viesse à tona para que aquilo jamais se repetisse. O mistério estava revelado, mas ainda faltava o final marcante. Quando finalmente voltamos para casa, com Miguel dormindo seguro nos meus braços, senti como se um peso de toneladas tivesse saído dos meus ombros. O sol começava a nascer atrás dos morros, tingindo o céu de um dourado suave, e pela primeira vez em dias, eu respirei fundo sem sentir medo. A mansão, que antes parecia um labirinto escuro de segredos, voltou a ser um lar. Coloquei Miguel no berço ao lado de Lucas, e os dois, mesmo dormindo, pareciam reconhecer um ao outro. Me ajoelhei ali, entre os berços, e agradeci a Deus. Agradeci pela vida, pela força que eu não sabia que tinha, pela proteção que eu senti mesmo nos momentos em que a esperança quase me deixou. Tudo o que eu queria era vê-los crescer juntos, correr por aquela casa, viver a infância que quase lhes foi roubada. Caio ficou em silêncio ao meu lado por longos minutos. O mistério envolvendo a história da família dele tinha sido finalmente exposto, e ele carregava a dor de ter vivido tanto tempo sem saber a verdade. Ele chorou como nunca tinha chorado na frente de ninguém. Chorou pelo irmão que nunca conheceu, pela mãe que sofreu calada, pelo pai que escondeu mais do que poderia imaginar, e chorou por quase ter perdido o próprio filho por causa de um passado que ele não pediu para carregar. Eu segurei sua mão. Não para absolvê-lo, mas para mostrar que, apesar das falhas, havia espaço para reconstrução. A verdade liberta, mesmo quando dói. E às vezes, Deus usa a dor para revelar aquilo que precisava ser visto há décadas. Naquela manhã, quando tudo finalmente se acalmou, percebi que não era apenas Miguel que tinha sido resgatado. Fomos todos. Eu descobri uma força que só nasce quando uma mãe luta pelo que ama. Caio encontrou coragem para enfrentar a própria história. E até Raul, levado pela polícia, carregava agora um caminho possível de cura, depois de uma vida inteira de feridas abertas. Abracei meus filhos e senti que meu coração, dividido dias antes, estava inteiro novamente. Não perfeito, mas restaurado pela fé. E entendi que milagres não acontecem apenas com luzes no céu, mas com verdades que finalmente vêm à tona e com amores que nunca desistem.